Bom dia aí, pessoal. Domingo, né? A gente está trabalhando aí para poder trazer a vocês um setup cada vez melhor, né? A gente tentando aprimorar, melhorar o que já é fantástico, né? Então, nosso pessoal aí está empenhado em cada vez mais aprimorar o nosso VLT. Alguns já estão chamando querido, fabuloso VLT, né? Tanta satisfação que os usuários estão tendo aí com usos do setup, graças a Deus. E o nosso programador, o Silfar, ele criou aí mais uma característica aí muito boa para o nosso setup, que ela é mais voltada para o pessoal aí que está trabalhando e não tem aquele tempo de ficar vidrado na tela o tempo inteiro. Seria o ideal, né, para a gente poder fazer as nossas análises e evitar entrar em alguns lugares que, infelizmente, todos os setups vão dar entradas em alguns lugares meio complicados, né? Mas o nosso procura filtrar bastante esses lugares. A gente está com os filtros muito legais que evitam entradas em lugares onde a gente tem um risco maior de tomar os loss aí. A gente não consegue eliminar aí 100% dos riscos, mas creio que os 90% deles a gente consegue eliminar com o setup aí, esses riscos de entradas falsas, né? A gente vê e observa, a gente observa em outros setups prometendo milagres aí. Enfim, nosso programador Silfar, que também é trader e está aí numa fase legal da sua vida de trader aí, conseguindo seus gains, graças a Deus, né? Fez uma regra aí de alarme, tá? Para a gente poder ser, né? Nós sermos avisados quando há uma iminência de operação, tanto de compra quanto de venda, tá? Eu vou ensinar aqui como colocar o alarme e como ele funciona. É lógico que final de semana, nós estamos com o replay rodando aí dia 23, tá? O final de semana é meio complicado, porque os replays na Nelogica costumam dar pau. Infelizmente, eu vou colocar como funciona aqui, mas o ideal é durante o pregão ao vivo, tá? Porque replay da Nelogica é muito complicado. Vocês podem ver que já está travando aqui, ó. Ainda mais fim de semana. É meio chato essa questão de replay aí da Nelogica. Então, pode acontecer de alguns sinais que eram para dar alarme, o profit não dá, né? Então, isso aí tem tudo a ver com a questão do replay, tá? Então, há duas situações. Você pode colocar o alarme, como está acontecendo aqui, ó. Ele começou a tentar ficar rosa, e aí o alarme pode tocar, né? Para você já ficar esperto, e aí fechou o REM, você entra na operação. Ou então você pode colocar o alarme para fechar o REM, e aí você já conseguir né, fazer ele alarmar quando fechar, se preferir, tá? Então a gente vem aqui, primeiramente, a gente vai ter que vir em estratégias, tá? Em gerenciador de estratégias. E nós vamos ter que importar isso aqui, ó. FAL VLT IND 2.0 alarme, tá? Como a gente faz isso? Eu já tenho ele aqui, eu vou importar, eu vou lá no meu arquivo, onde ele está. Olha ele aqui, dou 2 cliques, ele veio para essa caixinha aqui, e aí eu passo para a caixinha de cá, selecionadas, né? E eu importo. Como eu já tenho, né? Ele está lá, ok? No que eu faço agora? Eu venho aqui
em ferramentas, gerenciador de alarmes. Eu vou criar um alarme, novo alarme. Tá vendo que tá tudo vazio? De estratégia. Novo alarme de estratégia. Ó, eu vou selecionar, ó, tem vários aqui já pré-definidos no Profit. Eu vou selecionar aqui. Vou colocar o ativo. Eu quero dólar. WDO G20. Coloquei o dólar. Tá? Como tá rodando o índice, eu vou colocar o índice. Tá? Eu tenho que ser o ativo válido, tá? A letra válida do ativo. O intervalo aqui eu vou colocar, como nós estamos operando 10R, eu vou colocar o 10 tickets REM, tá? Eu vou pular isso aqui primeiro, vou colocar o som. Aí você coloca qualquer som. Vou botar o Bing Bing aqui, que é meio estridente. E aí, a notificação é que a gente vai criar. A gente vai fazer o seguinte. Existem essas opções aqui. Ao satisfazer condição ou fechar o candle, tá? Satisfazer a condição, quando ele começar a pintar, o alarme vai tocar, tá? Ao fechar o renco, ele vai tocar quando o renco for fechado, tá? E aí, ambos também dá para colocar, mas vai tocar mais alarme, tá? Vou colocar ambos aqui só para a gente colorir esses alarmes aí tudo, começar a apitar, para vocês verem. Então, eu tenho programado aqui, ó, tá? Eu inseri 10R, ambos, tá lá. Já começou a tocar, tá vendo? Aí começa a fazer esse alarme aqui. Eu vou fechar e deu um alarme de venda, apareceu de vermelho, FAL, VLT, isso aqui, ó, tá? Deu esse alarme de venda aqui, ó, ele já acendeu, tá? Então, eu venho aqui, gerenciador de alarmes, meu alarme está aqui, ó. Mensagem, não colocou nenhuma mensagem, né? E eu não sei nem se dá para editar o alarme. Tem como editar, ó, e a gente fazer tudo de novo, né? E editar isso aí, né? Se a gente vier aqui, eu quero trabalhar com 15R, eu venho edito o alarme e aumento o tempo aqui para 15R. Eu estou querendo trabalhar com 8R, né? Então, eu tenho 10R, eu vou fechar, mas eu posso colocar outro novo alarme. Eu criei o do índice, eu posso criar também novo alarme de estratégia. Eu quero criar o do dólar, WDO G20, né, que é o que está valendo. Se eu opero 3R, então eu vou colocar, né, eu sou um cara que faço scalp, 3R, vou colocar o ambos, né, você pode escolher, ou ambos, mas aí vai meio que te deixar ansioso, vai te deixar meio atrapalhado, né, vai ficar tocando alarme toda hora aí, pode acontecer, né, ao satisfazer a condição ou ao fechar o candle. Eu vou colocar ambos só para ter mais alarme aqui, né, é dólar. Lembrar de selecionar o FAL, VLT, IND 2.0, alarme. 3 renco, deixei aqui, só falta escolher o som, né? Que sem o som não vai tocar. Eu inseri aqui. E aí eu criei um alarme de 3R do dólar. Eu quero trabalhar com índice de 8R, para me dar um alarme para eu saber se o 10R depois eu vou poder entrar. Tem gente que trabalha assim, apoiado no outro gráfico. Eu vou criar um novo alarme de estratégia. Já entrou o índice aqui, vou colocar o 8, vou colocar o R, tickets renco. Eu vou colocar até ambos também, só para a gente começar a piscar tudo aí, esses alarmes aí. Vou colocar aí você pode colocar um outro som para você saber que é de outro tempo aí, né? De outro ticket, outro tempo gráfico. E aí eu inseri o alarme, ó, ambos. Está selecionado o FAL VLT, eu inseri, aí eu tenho, já começou a tocar. E aí é um som diferente do meu 10R, eu sei que meu 8R vai tocar com um som diferente do 10R, então
eu com um gráfico aqui, apesar do meu renco, né, provavelmente esse alarme aqui atrasado é referente a essa venda aqui. Então, tocou o período, 8 tickets, né? Quando tocar uma venda do 8R, ele vai, provavelmente você já vai ficar preparado para uma venda no 10R. Quando trocar uma compra do 8R, você vai ficar meio que preparado para uma compra no 10R. Então, você pode trabalhar com um monte de macete aí. Você pode colocar, por exemplo, aqui, ó, ferramentas, gerenciador de alarmes. Então, eu vou pegar o 8R, vou editar, botão direito, editar o alarme. Eu não preciso colocar em ambos no 8R. Eu vou colocar ao fechar o candle e vou editar. Ele aqui vai a notificação é candle, aqui é ambos, tá vendo? 8R fechou o candle. Eu coloquei aqui outro toque, outro som. Então, quando ele fechar o 8R, que o 8R vai dar sinal antes do 9R, do 10R, ele já toca para mim o 8R. Eu já fico esperto aí para ficar vendo uma entrada no 10R. Ou então, a gente coloca, como já está colocado lá, né, os dois juntos, ou um só, depende aí da escolha, né, do gosto de cada um. Eu coloquei para tocar no 8R, tá? Esse do dólar eu vou até tirar, porque a gente está mostrando índice, né, excluir alarme, mas serve para o dólar. Então, eu estou com um som diferente aqui no 8R. Se o 8R me der entrada, vai me tocar aqui, mesmo 10R sem dar. Então, eu já vou ficar preparado para uma possível entrada no 10R. E eu coloquei o alarme do 10R aqui também, do 10 ticket. Então, eu estou aqui numa situação que eu fico esperto, que eu fico ligado no que pode estar acontecendo. Tocou um alarme, eu venho ver. Mas, pessoal, não confundam. Alarme não significa que tocou alarme, você tem que sair clicando, não. Ele só te dá uma dica sonora de que pode pintar uma operação. Então, você tem que analisar, né? Pintou uma operação, pode pintar uma operação, ele vai te dar um alarme. Não significa que você tem que sair entrando em tudo quanto é lugar. Por exemplo, ó, esse dia aqui deu essa venda aqui, por isso que a gente usa o Pivot Point, ele te dá essa condição de venda, essa entrada, mas está em cima de um Pivot Point. Então, o risco de loss é muito grande, você pode ver que voltou ativo aqui, né? Então, a entrada aqui com o loss acima do topo, daria 180 pontos aí, né? O fechamento acima disso aí. Ele até não pegou lá, né? De repente, quem trabalha com o stop justinho no topo, eu gosto de botar um valor um pouquinho acima aí, ó, 180 pontos mais ou menos, não pegou. Mas é uma entrada muito arriscada, tá? Então, você está vendendo num suporte, né? O Pivot Point vai marcar o nosso suporte. Então, você está vendendo em cima de uma região de suporte. Então, igual se der uma venda aqui, vamos ver se vai dar alarme, né? A gente vende em cima de um suporte, é furado. Essa venda aqui, ó, foi melhor. Ó, vamos ver. O Profit às vezes não dá o alarme, tá? No replay, mas aí a gente colocou há pouco, ele tem esses bugs aí, essas falhas de replay, principalmente no fim de semana. Então, às vezes ele vai tocar o alarme atrasado, isso tudo, né? Coisas de Profit, coisas de Nelogic. Mas a gente é mais pelo intuito de ajudar e a gente vê isso durante o pregão com o mercado aberto. Tá? Nós vamos disponibilizar a nossa sala ao vivo. Eu vou estar mais presente agora na nossa sala ao vivo para poder. Nós vamos abrir até para usuários testes aí por um dia, né? 2 dias aí para eles também terem acesso e pegarem aí
as nossas dicas com o nosso operacional, as áreas de briga, né, para a gente poder ficar de fora. Não é toda a entrada que a gente tem que a gente vai ter que fazer. Então, a gente não elimina essa necessidade de análise, né? Melhoramos muito aí o setup, mas nada no mercado é 100%, né? Quem dera fosse, mas pelo menos aí uns 90% de filtro a gente conseguiu, né? De entradas erradas, nós conseguimos filtrar, e a gente está trabalhando ainda em mais filtros aí, para a gente melhorar ainda, a gente diminuir as entradas falsas. Já diminuímos muito em relação até a vários setups aí que estão na concorrência, e nosso objetivo é levar um setup cada vez mais assertivo para os nossos usuários. E graças a Deus nossos usuários estão bem satisfeitos aí com os resultados em conta real, tá? A gente está conseguindo aí o grupo de usuários, em sua grande maioria esmagadora, bater as metas todos os dias, e até tem gente batendo até mais do que a meta aí. E o objetivo é esse: as pessoas lucrarem no mercado financeiro, né? Nosso setup, fazer com que as pessoas lucrem no mercado financeiro. E aí é uma região, né, que o preço agarra, né? Tá no replay, mas tá entre 2 pontos de pivot point, tá? Então eu vou trazer o gráfico mais para cá. O preço abriu numa região, o 2G amarelo significa uma força maior do que a força normal, e aí ele lateralizou. Vocês podem ver que o nosso setup não deu entrada. A entrada de venda é no rosa fúcsia e a entrada de compra é no aqua, tá? Bateu aqui, ele não deu entrada nesse vermelho, né? Justamente porque provavelmente tem alguma coisa barreirando aqui, uma VWAP, um ajuste, alguma coisa, e nós filtramos essa entrada. Ah, mas eu perdi essa entrada aqui, que deu uma... Infelizmente, a gente não pode adivinhar os movimentos, mas a gente filtra para a gente ficar fora disso aqui e pegar uma oportunidade um pouco melhor. A nossa sombra vermelha aqui é quando acende o nosso indicador de onda de Elliott, que ele vai pegar sempre a terceira e quinta ondas, que são as ondas que proporcionam as melhores entradas, tá? Onde o preço pode andar. Então, nessa aqui foi a terceira onda e o preço deu essa cacetada aqui. Mas era uma entrada arriscada, porque provavelmente tinha uma VWAP, tinha um ajuste, tinha uma média de 72, um ponto de abertura, algum filtro que nós não queríamos que o setup desse entrada, porque deu gain nessa situação aqui, mas ele pode dar loss em sua maioria das vezes. Então nós filtramos. Então essa aqui ele acendeu o fúcsia junto com o Elliott, mas nós temos aí o nosso pivot point aqui, ó, que seria no nosso alvo máximo. Ele andou aí 60 pontos, né? Deu para fazer um scalpzinho, voltou, não deu loss. O loss seria acima dessa sombra, desse 2G branco aqui, ó. Stop loss sempre posicionado, pessoal, no topo, tá? Anterior. Então ele fez esse topo. Nós temos o Elliott acendido aqui para venda, tá? Vermelho. Deu uma entrada rosa. Essa é a entrada mais segura do setup, de acordo com o Elliott. E não tem nada, né? Eu vejo aqui, ó, o meu pivot point para minha entrada tem 90 pontos, então se eu tenho que buscar um scalpzinho aqui, eu não tenho espaço para a operação correr, e aí ele já fez um fundo aqui, né? Segurou no suporte pivot point e deu aí um scalpzinho, né? E bateu lá no subiu um pouco, ó, não pegou o stop, tomou um calorzinho de 130 pontos aí e deu 80 pontos, 90 pontos aí, bateu no alvo, tá? Deu essa entradinha aqui também mais arriscada, né? Essa aqui mais acima, essa aqui mais abaixo. Eu não tinha o Elliott me apoiando, mas deu uma entradinha aí de 50 pontinhos. Era muito arriscado, porque estava muito em cima aí do nosso pivot point. Aqui deu uma entrada de venda, ó, mas
que tinha mais espaço para andar também, no mesmo lugar dessa aqui, que deu um scalperzinho. Essa área, pessoal, só scalper. Infelizmente, está congestionada, a gente não manda no mercado. Tem um pivot point aqui, tá? Deu essa compra aqui, mas aí, numa queda dessa, você ficar fazendo compra é meio complicado, né? Fazer uma compra aqui, ó, não tá apoiado, é contra a tendência e não está apoiado no Elliott. Então, dá essa queda brusca. E a gente fazer essa compra aqui é meio complicado, tá? Essa compra deu também, tá? Mas deu até gain, mas é complicado ficar fazendo. E aqui, ó, nós fizemos uma primeira de Elliott aqui, tá? Mas ele ficou lateral nessa situação e deu essa venda aqui, ó, que aí sim eu tinha pontos para ir. Eu tinha 130 pontos que eu poderia ir até o Elliott. E aí dá para você fazer uma operação mais longa, puxar para o 0 a 0, sai aqui e realiza um pouco de contrato, ou sai na segunda aqui e realiza, né? E aqui deu essa entrada aqui, de venda, tá? Eu vou até, se ele descer, como vou pregoar uma venda aqui, ó. E a gente tenta, se ele descer, a gente tenta pegar essa venda aí, né? É uma região ruim, tá? Não é entrada, tá? Tem que ficar fora. Eu só estou entrando, vou botar aqui no próximo ponto de pivô para ver se vai, ó, tá dando um rosa, vamos ver se ele vai dar alarme, só para fazer pelo menos uma operação na frente de vocês. Não é a região que eu entro, tá? Tá em cima de um suporte, estou entrando porque é conta demo aí, é replay de mercado, né? Sabemos aí que o preço acho que desceu nesse dia, eu não sei se ele sobe mais um pouquinho, pegou a nossa ordem, e aí vocês podem ver que o Profit não deu alarme, apesar do alarme estar setado lá, tá? Ou seja, aí travou, né? O Profit está travando, o replay do Profit, e aí a gente pode ver que não deu alarme, era para ter dado alarme aqui, mas isso não é culpa do código aí do alarme, ó. Eu mudei a ordem, vocês veem aí, volta no replay, que a minha ordem de venda, eu mudei cá para baixo, eu entrei com um scalperzinho de 50 pontos, e aí eu posicionei minha ordem de stop gain cá para baixo, mas ele pegou aqui em cima, ele não considerou, tá vendo? Então são erros do replay do Profit aí, ele errou nisso, ó. Eu entrei aqui, né, igual todo mundo viu aí, pode voltar, eu puxei a minha ordem de gain cá para baixo, mas ele não considerou, ele pegou a ordem de gain com 50 pontinhos só. Então, é um erro do Profit aí, não alarmou nem nada, então é um bug do nosso fim de semana aí, tá? De replay. Mas durante o mercado, aí que a gente vai ver o funcionamento dele, tá? Desse alarme. Então, quando toca o alarme não significa entrada, significa que você pode vir a ter uma entrada. Já era para ter tocado o 8R, e aí o Profit não toca. Daqui a pouco aí começa a disparar esses alarmes atrasados aí, tá? Mas aí é erro do Profit mesmo, tá? A gente vai acelerar até aqui, ó. A gente tá terminando o vídeo. Vou botar não façam replay, pessoal, na velocidade 10, tem que fazer replay na velocidade 1, no máximo na velocidade 2, tá? Senão vocês vão estar se sabotando aí, né? Porque a tensão da espera é diferente, o tempo de espera de uma né? Eu estou aumentando a velocidade, está custando a dar entrada na velocidade aqui, então vocês podem ver que o replay do Profit está bugado. Principalmente no fim de semana. Apertei de novo, ó, só aumentou um. Então, ó, agora aumentou outro. Daqui a pouco ele começa a dar os alarmes referentes a isso aqui. Então, ou não dá. Então, o Profit, o replay fica meio complicado a gente ficar mostrando, né? Ele tocou os alarmes lá que nós colocamos anteriormente, mas esse aqui não tocou. Mas é coisa de replay. No mercado ao vivo, a coisa funciona diferente, mas é só para vocês saberem que se vocês têm essa opção de alarme e se tocar o alarme que não é para chegar correndo e sair clicando, não, venda e compra, não. Tocou o alarme, é que você tem que analisar
uma situação de venda que ele estiver mostrando, ou, né, ou analisar uma situação de compra. Né? Eu falei aqui que eu achava que esse dia o mercado tinha descido, aí ó, ele pegou, até deu um gainzinho aqui, mas como é muito perigosa essa entrada, a gente não faz, né? Em cima do pivô ponte é pedir para tomar loss. Aqui foi uma cagada danada. E aí o preço começou a desandar para cima, tá? Então, se não tivesse dado esse movimentozinho para baixo aqui, era um loss, ó. Então, furada, né? A gente aguarda aí, ó, essa situação. O mercado só subiu, né? Então, pessoal, a demonstração nossa do alarme é essa aí. Não deu para mostrar de 100% funcionando por causa desses erros aí que o Profit, infelizmente, continua nos dando nos replays, principalmente nos replays de fim de semana. Tentei puxar o do último pregão, dia 24, mas nem roda. Então, por isso que eu consegui puxar o dia 23. E aí, no mercado andando, a coisa já funciona mais. Tá bem, pessoal? Um grande abraço, né? Não vou estender mais o vídeo aí. Um bom domingo a todos. Só mostrando que, relembrando, nem todas as entradas nós temos que avaliar. Uma queda brusca dessa aqui de 870 pontos, você não vai ficar fazendo compra, você vai caçar venda, né? Mas aí a gente espera quando ele começa a ter uma tendência de alta, aí você começa a entrar na compra, tá? E aí ele rompeu os topos anteriores todos, você não vai começar a pensar em vendas aqui, aí você vai esperar as compras, tá? Quando ele entrar, principalmente apoiado numa onda de Elliott de compra ou de venda, são as entradas mais seguras. Aqui ele deu Elliott, mas acendeu azul, então não é entrada, só quando ele acendeu aqua. Mas aqui ele acendeu aqua, não é entrada, ele está em cima de um ponto de pivot point, então você não vai comprar em cima de um suporte ou de uma resistência nem vender em cima do suporte. Você pode estar comprando um topo ou vendendo no fundo, tá? Se a gente vende aqui e não desce essa perninha aqui, ó, a gente estaria vendendo um fundo. E aí o preço andou isso tudo para cima aí. Então a gente fica fora. Tá? A gente procura fazer operações como essa aqui, que é a área livre. Ó. Eu não tenho nada para baixo. Tá? Aqui eu tenho bem pouquinho para baixo, cabe um scalpzinho. Então a gente procura fazer esse tipo de operação. Quando dá para alongar, a gente alonga. Quando não tem espaço, a gente encurta a operação. Um grande abraço para vocês, bom domingo aí, Deus abençoe a todos.